Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a aula. Eu me chamo Francisco William, sou professor de Física e hoje, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre esse conteúdo aqui, que é a dilatação térmica. Então, o que é dilatação térmica, professor? Definição. A dilatação térmica, pessoal, é a variação que ocorre nas dimensões de um corpo quando submetido a uma variação de temperatura, certo? De uma maneira geral, os corpos, eles sejam sólidos, líquidos ou gasoso, aumentam suas dimensões quando aumentam a temperatura. Pessoal, aqui nessa figura eu tentei ilustrar para vocês aqui um corpo inicial, né? Tá no estado inicial, onde você tem uma chama embaixo. Quando você aumenta essa chama, o corpo ele se dilata, ok? Ele passa para um segundo estado, certo? Aqui você viu que eu aumentei a chama e ele aumentou o seu tamanho, ok? Isso que é a dilatação térmica, né? É a variação que ocorre nas dimensões de um corpo quando submetido a uma variação de temperatura, ok? Continuando. O processo de dilatação térmica pode acontecer tanto em corpos que estejam em estado gasoso, líquido ou sólido. Esse fenômeno é mais intenso nos gases, em seguida nos líquidos e de forma mais simples nos sólidos. Então, pessoal, isso acontece nesses três estados, né? Que é o estado gasoso, líquido e sólido, ok? Exemplos de estado. Exemplos, né? Os ferros dos trilhos de trem amassados são ótimos exemplos de como funciona o processo de dilatação térmica. Essa estrutura sofre deformação por causa do aumento da temperatura que ocorre quando os trens passam, certo, pessoal? Aqui eu trouxe a imagem do trilho dos trens, onde você vê aqui é um trilho normal, como que deve ser, ok? E aqui você vê esse trilho todo desconcertado, né, pessoal? Onde você tem aqui, ó, todo deformado. Por quê? Porque ele sofreu uma dilatação térmica. Então, quando o engenheiro ele vai fazer uma obra, ele deve deixar um espaçamento sempre de um trilho para o outro, porque senão acontece esse fenômeno aqui, ok, pessoal? Então, continuando, os tipos de dilatação: a gente tem a dilatação linear, a dilatação superficial, a dilatação volumétrica. Esses são os tipos de dilatação, ok, pessoal? Aí na dilatação linear, a dilatação linear é o que, professor? É o aumento de volume que acontece em apenas uma dimensão no seu comprimento, devido ao aumento de temperatura. Essa aqui é a equação da dilatação linear, onde você tem ΔL, que é igual a L0 vezes o alfa vezes ΔT, onde o ΔL, pessoal, é a variação, né? Variação. Então, o comprimento final menos inicial, o L0, que é o comprimento linear, o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, e ΔT, que é a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Você tem aqui uma barra, para trouxe um exemplo, você tem uma barra aqui de ferro, onde você aumenta a temperatura, e essa barra ela vai sofrer uma dilatação, que é o ΔL, certo, pessoal? Você tem aqui o estado inicial dela, o comprimento inicial, e aqui o comprimento final. E aqui tem a variação do comprimento, ok? Continuando. Agora vamos falar sobre a dilatação superficial, que é o aumento de volume que acontece em duas dimensões, ou seja, um aumento na área da superfície devido ao aumento da temperatura. Aqui a equação ΔA, que é de área, tá? O A0
vezes o beta vezes a variação de temperatura, onde a variação de A, onde ΔA é a variação da área, o A0 é a variação inicial e o beta é o coeficiente de dilatação superficial e o ΔT, que é a variação de temperatura do corpo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Aqui eu trouxe um exemplo de uma barra de ferro, onde ela tem o seu estado inicial, é o mesma noção. Tem uma barra de ferro aqui, que ela está no estado inicial dela. Depois que foi aquecida a uma determinada temperatura, ela sofreu uma dilatação, certo? Ela variou sua área, ok? E essa aqui é a área final, ok? Passando, nós temos a dilatação volumétrica, que é o aumento de volume em todas as dimensões do corpo que está sendo aquecido. Aqui está a equação dessa dilatação, que é o ΔV, que é de variação de volume, que é igual a V0 vezes o gama vezes a variação de temperatura, onde você tem o ΔV, que é a variação do volume, o V0 é o volume inicial, o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, e ΔT, que é a variação de temperatura do corpo. Aqui temos a imagem, onde você tem um corpo no estado inicial V0 e ele passa para um estado final V. Aqui, quando ele aumenta a temperatura, ele varia seu corpo muda de forma, né, pessoal? Mudou de forma aqui, ok? Seu estado, ok? Essa é a dilatação volumétrica. Agora a gente vai falar sobre os coeficientes. Os coeficientes, o beta é 2 vezes o alfa, o gama é 3 vezes o alfa. Aqui eu trouxe uns exemplos de materiais, o coeficiente de cada um. O aço é esse valor, o alumínio é esse aqui o valor, o chumbo, o cobre, o ferro, o concreto, o latão, o ouro, a prata, o vidro comum, o vidro pirex e o zinco. Ok, pessoal? Então, esse aqui é a relação entre os coeficientes, certo? Esse aqui são o coeficiente de cada um, ok? Geralmente a questão, as questões de física vão trazer, elas irão trazer o coeficiente geralmente as questões, elas dão o valor do coeficiente, ok? Agora aqui a gente vai testar o conhecimento, que é um exercício de fixação, para ajudar mais a ver como aparecem essas questões. Questão 1. Em um dia típico de verão, utiliza-se uma régua metálica para medir o comprimento de um lápis. Após medir esse comprimento, coloca-se uma régua metálica no congelador, a uma temperatura de menos 10 graus Celsius, e espera-se cerca de 15 minutos para novamente medir o comprimento do mesmo lápis. O comprimento medido nesta situação com relação ao medido anteriormente será: letra A, maior porque a régua sofreu uma contração. Será que vai acontecer isso? Letra B, menor porque a régua sofreu uma dilatação. Letra C, maior porque a régua expandiu. Letra D, menor porque a régua se contraiu. Letra E, o mesmo porque o comprimento do lápis não se alterou. E aí, pessoal, o que vocês imaginam que aconteceu? O que aconteceu, né? Então aqui um exemplo bem típico. A pessoa pegou uma régua, colocou no congelador e deixou lá por uma faixa de tempo de 15 minutos, né? Deixou 15 minutos lá no congelador, ok? Aí ela aconteceu o seguinte. O que acontece? Ela vai ser maior porque a régua ela sofre uma contração. Quando a gente coloca no congelador, ela vai sofrer uma contração. Lá no congelador ela vai aumentar, depois
vai aumentar, a régua vai aumentar o seu comprimento, ok, pessoal? Então a alternativa é a letra A, né? A letra A, alternativa. A justificativa: quando a gente coloca a régua dentro do congelador, ela sofre uma contração em seu comprimento. Ao medir o lápis com essa régua, mas a régua metálica, tá, pessoal? Ao medir o lápis com essa régua, o comprimento será maior do que medido anteriormente, portanto, a alternativa correta é a letra A, tá, ok? Maior porque a régua sofreu uma contração. Bom, pessoal, agora vamos passar para a próxima questão, né? Questão de número 2. Uma barra de 10 metros de alumínio a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius fica exposta ao sol, sendo sua temperatura elevada para 40 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação do alumínio é A igual a alumínio é igual a 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius, calcule a dilatação sofrida pela essa barra. Aí eu tenho um gifzinho aqui, né, pessoal? What? É o que, professor? Não entendi. Calma, jovem, é assim mesmo. Vamos lá, vamos resolver essa questão. A gente primeiro a resolução. A dilatação é linear, é dada pela equação. Como foi mostrado no conteúdo, a equação é o que? É a variação linear é igual a L0 vezes alfa vezes a variação da temperatura, né, pessoal? Então, a gente anota os dados da questão, que está aqui. Ele foi os 10 metros, que é o inicial, e a sua temperatura inicial é 20 graus Celsius e a temperatura final 40 graus Celsius. E o coeficiente de dilatação é esse aqui, certo? Então vamos calcular a dilatação linear, né? Então, o dado do problema. Então aqui você faz a variação da temperatura, que é 40 menos, que é a temperatura final, menos a inicial, 40 menos 20, que dá 20 graus Celsius. Então o valor é 20 graus Celsius, tá, pessoal? Então substituindo os dados na equação, nessa aqui, vai ficar o que? Vai ficar ΔL é igual a 10 vezes 22 vezes 10 a menos 6 vezes 20. Aí a variação linear vai ser o que? 40 vezes 10 a menos 4. Eu fiz esse cálculo aqui, tá, pessoal? Vocês podem fazer na calculadorazinha. Então esse valor é igual, ok? Aí eu volto uma casa. Quando eu volto uma casa, esse valor vai diminuir, tá, pessoal? Então fica 4,4 vezes 10 a menos 3. Por que eu fiz isso? Porque em notação científica, a gente geralmente deve usar até 10. Não pode, e 44 passa de 10, ok? Então, pessoal, essa foi a aula. Obrigado a todos e até a próxima. Valeu!